Quando a palavra de Deus é pregada, todo pecador é chamado ao arrependimento dos seus pecados e à fé confiante na obra do Salvador Jesus Cristo. E é assim que o Espírito Santo abre o coração dos seus escolhidos, fazendo com que esse chamado seja eficaz, de forma que nós respondemos a esse chamado, ao chamado do Evangelho. Então o homem, convencido pelo Espírito Santo do pecado, da justiça e do juízo de Deus, por causa da graça, mediante a fé em Jesus, ele é então justificado diante de Deus. Isso significa que essa pessoa, apesar dos seus pecados, ela é declarada justa, e a justiça de Cristo lhe é imputada. A partir de então, um novo nascimento, segue-se uma nova vida, com um novo coração, um coração regenerado, um coração transformado. E esse aperfeiçoamento dos salvos, ele é chamado de santificação, e dura uma vida inteira. Ninguém termina o processo de santificação, ou o processo de santificação não é concluído em ninguém durante essa vida. E nesse processo o que acontece é que o Espírito de Deus está nos conformando à imagem de Jesus Cristo. O Espírito que realiza essa obra em nós, como nós vimos aqui na pregação do domingo passado, ele é o selo, ele é o penhor, ele é a garantia de que nós pertencemos a Cristo e de que no final de tudo nós seremos com Ele glorificados. Essa é a obra que o Espírito realiza na vida dos indivíduos. Porém, o Espírito não opera essa obra apenas na vida dos indivíduos, mas faz com que esses indivíduos, completamente diferentes entre si, formem uma comunidade. E essa comunidade nós chamamos hoje de a Santa Igreja de Cristo. Nós somos pessoas diferentes, mas o Espírito trabalha nessas pessoas diferentes, fazendo desses indivíduos a comunidade santa, a Igreja Santa de Cristo. E o credo apostólico, ele intencionalmente inclui a Santa Igreja de Cristo no terceiro artigo, na terceira parte, que diz respeito ao Espírito Santo. Por quê? Porque é o Espírito que cria, é o Espírito que dá vida, é o Espírito que movimenta, e é o Espírito que orquestra a Igreja de Deus no mundo. A Igreja de Deus é a obra do Espírito. Sim, é o Espírito que faz com que a glória de Deus seja proclamada em todas as nações, em todo lugar, onde as pessoas se reúnem para glorificar o nome de Deus. E esse mesmo Espírito capacita pessoas em todos os lugares do mundo a dizerem: Jesus Cristo é o Senhor. A igreja é a família de Deus, é o corpo de Cristo, é o templo do Espírito, o edifício de pedras vivas, que o Senhor edifica salvando, justificando, santificando e distribuindo dons para a edificação dessa igreja, até que Cristo volte, até a segunda vinda de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. No sermão de hoje, eu pretendo falar a respeito de 3 características da Igreja de Deus, que foi comprada com o precioso sangue de Jesus e que é movida, dirigida pelo Espírito Santo. A primeira característica da Igreja de Deus é que a Igreja de Deus é una. Isso significa que existe apenas uma Igreja de Cristo. E sobre essa unidade, perceba que o credo ele não diz creio no Espírito Santo e nas santas igrejas, no plural. Mas ele diz creio no Espírito Santo na Santa Igreja, no singular. Porque a verdade é que por mais que hajam diferentes denominações, por mais que hajam diferentes igrejas, por mais que existam muitas pessoas com pensamentos diferentes e até diversidade de formas na interpretação e aplicação da doutrina bíblica, Cristo não está dividido. Existe apenas uma única igreja. Por isso eu quero convidar você a abrir a Bíblia em Efésios capítulo 4.
Efésios capítulo 4, primeiramente nós vamos ler os versículos 1 a 3. Nesses versículos, amados, Paulo exorta os cristãos de Éfeso a preservarem a unidade. Olha só o que ele diz. Portanto, eu, prisioneiro no Senhor, peço-vos que andeis de modo digno para com o chamado que recebestes, com toda a humildade e mansidão, com paciência, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando cuidadosamente manter a unidade do Espírito no vínculo da paz. Então Paulo está aqui encorajando os cristãos de Éfeso a permanecerem em unidade. Agora vamos ler os versículos 4 a 6. Neles, Paulo oferece uma razão para que esses cristãos permaneçam unidos. Por que a igreja precisa ser unida? Porque há um só corpo, há um só Espírito, como também fostes chamados a uma só esperança do vosso chamado. Há um só Senhor, há uma só fé, há um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por todos e está em todos. Então esse texto deixa claro que a igreja de Deus é una, é uma única igreja. E uma vez que a igreja de Deus é una, nós precisamos preservar essa unidade, tanto no relacionamento com outras comunidades locais, quanto no nosso relacionamento dentro desta comunidade local. Em primeiro lugar, sobre a unidade com outras igrejas locais, eu quero dizer que nós precisamos entender que a unidade não existe em detrimento da verdade. Isso significa que nós não nos uniremos com toda igreja que afirma ser uma igreja de Cristo, se tais igrejas sustentam heresias e pregam falsos evangelhos. Além de não nos unirmos a elas, nós precisamos denunciá-las. As falsas igrejas, os falsos apóstolos, eles precisam ser desmascarados como precisavam ser ali no primeiro século, e foram por Paulo e pelos apóstolos de Jesus Cristo. E eu trago aqui alguns exemplos. Igrejas que não têm a Escritura como única fonte de autoridade, que negam doutrinas essenciais como a Trindade e a divindade de Jesus, que pregam e ensinam salvação por obras ou por mérito humano. Igrejas que substituem as verdades de Deus por palavras motivacionais, que pregam o evangelho sem cruz, graça sem juízo ou juízo sem graça, que criam amuletos de fé para arrancar dinheiro das pessoas. Nós não podemos estar unidos a essas igrejas ou aprová-las, porque caso contrário nós estaremos promovendo o erro e a difamação do nome de Cristo. Hemister Maia, ele nos alerta, dizendo o seguinte, abre aspas, podemos estar tão desejosos de que haja unidade, o que sem dúvida é um nobre desejo, que nos esquecemos da verdade. Na realidade, não podemos fazer concessões com aquilo que não nos pertence. Muitas vezes fechamos os olhos à verdade, a fim de criar uma unidade artificial, erguida sobre o frágil fundamento da mentira e do engano. A unidade que se consegue em detrimento da verdade não é produzida pelo Espírito, portanto não é unidade, pelo menos não a do Espírito. É apenas um ajuntamento circunstancial, formado de partes desconexas, sem um elemento central que os preserve ali, fecha aspas. Então a gente precisa tomar cuidado para não sermos influenciados pela turma do não julgueis, não critiqueis, que transita por todo tipo de igreja e religião dizendo que Deus é o mesmo. Porque essa falsa unidade super tolerante não é, pela Escritura, produzido pelo Espírito Santo. Não adianta nós queremos nos unir a heresias e coisas que contrariam a palavra de Deus em nome da unidade. A unidade bíblica, ela não é buscada em detrimento da verdade. E o que mais nós aprendemos sobre a unidade com outras igrejas locais? Que a unidade do Espírito ela é sustentada através da palavra de Deus. É isso que nos une.
é uma palavra, é a Bíblia, é a Escritura Sagrada, é isso que deve nos unir. Isso significa que nós não dividiremos o corpo de Cristo por motivos humanos, por questões secundárias, por questões que não são essenciais. Nós não dividiremos Cristo por motivos étnicos, não dividiremos Cristo por poder aquisitivo, nós não dividimos Cristo por faixas etárias, por orgulho denominacional, nós não dividimos Cristo por teologias secundárias. Jesus vem antes ou depois da tribulação? Quem está certo? Os pré-milenistas, pós-milenistas, amilenistas? Quando a gente morre, a gente dorme ou encontra Jesus? Essas questões, elas são secundárias. Não estou dizendo que elas não são importantes, mas elas não são essenciais. Se nós discordarmos a respeito delas, não tem problema. Nós precisamos, neste caso, preservar a unidade. A igreja de Deus não está dividida entre brancos e negros, não está dividida entre homens e mulheres, pobres e ricos. A igreja de Deus no mundo não está dividida entre batistas, presbiterianos, metodistas, pentecostais. A igreja não está dividida entre adeptos de Paulo e adeptos de Apolo, não está dividida em pré-tribulacionistas, midi-tribulacionistas ou pós-tribulacionistas, não está dividida entre pré-milenistas, pós-milenistas. A igreja de Deus não está dividida, Cristo não está dividido. Por quê? Porque 1 Coríntios 12:13 diz que todos fomos batizados por um só Espírito, para ser um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado de beber de um só Espírito. Então o Espírito que habita em todos os crentes, ele converteu todos esses crentes, ele batizou todos esses crentes, ele selou todos os crentes, santificou, glorificou a todos e sustenta a unidade de todos, de forma que a igreja de Deus é uma só. Os homens dividem a igreja, mas Cristo não está dividido, segundo a palavra. A unidade da igreja é obra do Espírito, mas ainda assim, como nós já ouvimos aqui outras vezes, graça não é o contrário de esforço, graça é o contrário de mérito. Então, mesmo nós sabendo que essa obra do Espírito, nós precisamos trabalhar e nos esforçar, como disse o apóstolo Paulo, cuidadosamente pela unidade da igreja de Deus. E aqui eu estou falando em relação a outras comunidades, a outras igrejas. Portanto, no que diz respeito ao que é essencial, nós não fazemos concessões, mas ao plano secundário, naquilo que nós concordamos, nós precisamos ser unidos, e naquilo que nós discordamos, nós precisamos ser tolerantes e misericordiosos. Agora, sobre a igreja local, da qual fazemos parte, seja qual for, esse sermão está sendo gravado e talvez a gente morra, e esse sermão ainda na internet, daqui 100 anos, daqui 50 anos, tem alguém escutando, independente de qual igreja que você seja. Entenda, não é possível que todos os irmãos concordem a respeito de tudo. Depois observe se os pastores ou se os líderes da igreja estão buscando a unidade pela palavra e não pela expectativa das pessoas. Perceba se os seus líderes, seja onde você estiver, talvez amanhã você mude de cidade e tenha que procurar outra igreja. Perceba nesses líderes se a unidade que eles estão construindo é na palavra, ou se é baseado em opiniões, ou se é baseado em expectativas, ou se é baseado naquilo que os homens esperam que a igreja seja. Nós não podemos desejar que a igreja seja conforme nós desejamos que ela seja em nosso coração, porque o nosso coração é humano e enganoso. Pelo contrário, a nossa unidade precisa vir da palavra. Ou seriam as nossas expectativas mais importantes do que a palavra de Deus revelada e imutável? O teólogo Dietrich Bonhoeffer, ele diz o seguinte: quem ama mais a igreja ideal do que a real, nunca terá a primeira e destruirá a segunda. Então, queridos, ao invés de nós esmagarmos a igreja com as nossas expectativas humanas,
de uma igreja ideal. O Senhor nos chama a amar a igreja real, porque ela é o corpo de Cristo. Você lembra quando Jesus conversa com Pedro, aquele diálogo famoso, e Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, tu me amas? E Pedro diz: sim, o Senhor sabe que eu te amo. Mas Jesus continua dizendo: apacenta as minhas ovelhas. O que Jesus está dizendo através disso? Pedro, se você realmente me ama, você pode demonstrar e revelar esse amor que você diz ter por mim, na forma como você trata as minhas ovelhas, na forma como você trata a igreja, na forma como você trata o meu corpo. É como se Jesus estivesse dizendo: Pedro, você me ama, então a prova é você amar a minha igreja. Quem ama Jesus ama a igreja, porque a igreja é o corpo de Cristo. Quem ama Jesus ama a igreja e sabe que tem uma aliança com Deus. Quem ama Jesus ama a igreja e sabe que a vida cristã é comunitária e não individual. Quem ama Jesus ama a igreja e preserva a unidade, quer uni-la ao invés de dividi-la. Quem ama Jesus ama a igreja e se responsabiliza por ela, não aparece quando tem vontade. Quem ama a Jesus ama a igreja e contribui financeiramente, não somente usufrui dos recursos que a igreja, enfim, tem. Quem ama Jesus ama a igreja e quer descobrir os seus dons para servi-la, e não apenas ser servido por ela. Quem ama Jesus ama a igreja. Quem ama a igreja ama o corpo de Cristo e, portanto, ama Jesus. Quem ama o corpo ama o cabeça. E quem maltrata o corpo de Cristo odeia a cabeça. Ou tu ama o corpo e a cabeça, ou você odeia tudo. Jesus e a sua igreja não estão separados. É uma prova disso. Paulo era um perseguidor da igreja, mas quando ele teve um encontro com Cristo, o que Jesus falou para Saulo, perseguidor da igreja? Paulo, por que você persegue a igreja? Não, Jesus fala: Paulo, por que você me persegue? Porque quem faz mal contra a igreja de Cristo, faz mal contra Cristo. A gente precisa entender isso. E essa é a pergunta através desse sermão hoje: de que lado nós estamos? Daqueles que amam, daqueles que se envolvem, daqueles que ainda entendem que a igreja é necessária? Ou nós estamos entre aqueles que rejeitam a igreja, que não acham mais ela tão necessária, que acham que fazer parte de uma igreja é só uma burocracia, que acham que eu posso ficar na minha casa, vendo os cultos pela televisão, como um membro amputado do corpo, como um tijolo retirado do edifício de Deus, que é feito de pedras vivas. A igreja de Deus, amados, ainda é necessária. A igreja de Deus é necessária. A pandemia teve esse efeito de muitas pessoas começarem a achar que é possível ser igreja separado de um corpo. Não é. Não é possível ser igreja separado do corpo. Não é possível ser igreja e não andar com o rebanho. Não é possível ser igreja e não estar ligado ao edifício do qual Jesus é a pedra angular. A igreja é de Deus. Jesus, ele nos deu uma palavra muito séria. De que lado nós estamos? Jesus disse: quem não é por mim é contra mim, e quem comigo não ajunta espada. Há uma única igreja de Cristo. Ou nós fazemos parte dela, ou nós estamos fora. Ou nós estamos a favor dela, ou nós estamos contra ela. Ou nós estamos a favor da unidade dela, ou nós estamos aqui para dividi-la. Não existe neutralidade. Essa é a primeira característica da igreja. Ela é una. É uma única igreja. A segunda característica da igreja, da qual eu desejo falar hoje: a igreja de Deus é santa. O credo se refere à igreja como santa igreja. Isso pode parecer estranho para muita gente, porque quando nós olhamos para as pessoas que vão à igreja, nós percebemos que elas são pessoas imperfeitas, assim como nós somos imperfeitos.
Mas ainda assim a igreja de Deus é santa. Ela não é santa porque deixou de cometer pecados. Ela é santa porque o cabeça da igreja é santo. Ela é santa porque Cristo a separou para si. E ela é santa porque o Espírito a santifica pela palavra. Quando nós estamos reunidos e a palavra está sendo pregada, o Espírito Santo está, de uma forma que nós não sabemos, fazendo com que esse conteúdo nos santifique. Nós estamos dia a dia sendo lavados pela palavra de Deus, transformados por ela, renovados por ela, santificados por ela. É nesse sentido que a igreja é santa, apesar de imperfeita. O mesmo livro de Efésios, capítulo 5, no versículo, na parte B do versículo 25 em diante, diz assim: Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, a fim de santificá-la, tendo-a purificado com o lavar da água pela palavra, para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem qualquer coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Dia após dia, o Espírito está preparando a noiva de Cristo para o dia do grande casamento, para as bodas do Cordeiro. E assim como uma noiva, ela se prepara para o encontro com o noivo. Como que é o dia da noiva? Toma banho, né? Assim a gente espera. Faz a unha, prepara o penteado, faz a maquiagem, coloca o vestido. Assim também nós, como igreja do Senhor, a noiva de Cristo, nós precisamos nos preparar e nos santificar com expectativas desse grande encontro, que diferencia-se de um casamento humano, porque no casamento aqui a gente sabe a data. Quando você casou, você que é casado, você sabia a data do seu casamento. Agora o dia das bodas do Cordeiro, nós não sabemos. Mas nós temos que nos preparar para esse dia, para encontrar com o Senhor. Nós precisamos nos santificar, igreja. Essa pregação já não dá mais ibope hoje. As pessoas querem palavras motivacionais, mas a palavra motivacional do Senhor para nós hoje é: santifiquem-se, santificai-vos. O Senhor está preparando a igreja através do Espírito para o grande casamento. Então, amados, a santificação não é uma opção. Você receberia uma noiva suja, manchada, rugosa e descabelada? Pois é, Cristo também não receberá uma noiva descabelada, suja, rugosa, cheia de rugas. Sem santificação ninguém verá o Senhor. Porque a ausência da santificação revela a ausência da regeneração. A ausência da santificação revela que não houve novo nascimento. E a Bíblia diz que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Senhor, mas eu tenho CPF, eu tenho RG, eu nasci lá no hospital em São Bernardo do Campo. Grande coisa. Você pode ter nascido fisicamente, mas se não nasceu da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Nós podemos frequentar a igreja local uma vida inteira, mas se não estamos nos tornando mais semelhantes a Cristo, nós ainda precisamos de conversão. Essa semana eu tive uma experiência um pouco triste. Eu encontrei na minha HD um vídeo antigo da minha adolescência. Eu tinha, eu acho que uns 15 anos, 16. Onde eu vi mais de 50 jovens cantando na igreja, cantando ao Senhor de forma impactante. E eu lembro que na época eu ouvi as pessoas falarem desse grupo de jovens como uma referência, como o grupo que deu certo, como o melhor grupo de jovens que tinha. Eu lembro das sociais, lembro das festas, dos encontros, mas eu nunca, na minha adolescência, na época, eu nunca vi esse grupo ser nutrido com pregação expositiva, com doutrina bíblica e com o Evangelho.
E eu estava refletindo ao ver esse vídeo que hoje a maior parte, quase todos aqueles jovens, com exceção de uma meia dúzia, estão fora da igreja. E aquilo era o que na minha adolescência alguém chamava de uma igreja vigorosa. Uma igreja vigorosa para este mundo é uma igreja cheia, mesmo que estejam vivendo no pecado. É uma igreja que esteja lotada. Aí essa igreja está dando certo. Mas o tempo é que revela tudo. Hoje, quase todos esses jovens estão longe de Deus. O que eu quero dizer com isso é que é perfeitamente possível você ter uma igreja superlotada de pessoas que jamais foram transformadas, frequentando a igreja como uma espécie de clube social, um lugar para passar o tempo. E por isso eu acho curioso quando alguém diz: nós precisamos fazer alguma coisa diferente para atrair as pessoas e mantê-las na igreja. Nós precisamos de eventos com sociais criativas para atrair os jovens para Cristo. E isso mostra que nós trocamos a pregação da palavra no poder do Espírito por nossas folhas de figueira, que fazem pessoas se apegarem à igreja pelos motivos errados. E nós tentamos abrir o coração delas e regenerá-las com nossos métodos, com nossos programas, com nossos recursos vazios e humanos, sendo que só o Espírito pode converter uma pessoa. Então a igreja fica lotada, cresce assustadoramente o número de evangélicos no país, mas essas pessoas continuam vivendo como antes. Não há sinais da nova criatura, nem na vida individual, nem na coletiva. Não há santificação. A igreja vive da mesma forma que o mundo. A cidade continua piorando, o país continua piorando e se tornando cada vez mais pós-cristão. Há uma multidão de frequentadores de igreja, enganando os outros e a si mesmos. Mas a palavra nos diz que Deus, pelo seu Espírito, ainda mantém os seus remanescentes. Que Deus, pelo Espírito, Ele está santificando os verdadeiros crentes em Jesus para o encontro com Cristo no dia final. A igreja é composta por pecadores regenerados, redimidos, que apesar de ainda serem influenciados por seus pecados, não estão mais debaixo do domínio do pecado. E então a pergunta que nós precisamos fazer a nós mesmos hoje é: quem nós somos? Nós somos frequentadores de igreja ou nós somos discípulos de Jesus? A nossa vida é separada deste mundo ou ela é conformada a este mundo? Os meus pensamentos são iguais os pensamentos das pessoas que dizem não crer em Cristo, ou são diferentes? A minha forma de viver, a minha forma de andar, a minha forma de falar é conformada com este mundo? E não vos conformeis com este mundo, mas sede transformados pela renovação da mente de vocês. Assim que nós experimentamos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Se nós ainda estamos pensando e vivendo como este mundo, não adianta frequentar a igreja a vida toda. Nós precisamos de arrependimento, nós precisamos de meia volta, nós precisamos abandonar o pecado, precisamos viver na direção dos propósitos de Deus novamente. Então lembre-se, em primeiro lugar, a igreja de Deus é una, e em segundo lugar, a igreja de Deus no mundo é santa. Terceira característica: a igreja de Deus é universal. Eu não estou me referindo à igreja universal do reino de Deus, antes que você assuste. Para ser mais exato, o credo curiosamente diz, ou usa a expressão: creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica. E esse é o ponto onde nós geralmente nos assustamos. Mas aqui nós precisamos entender uma coisa: que a Santa Igreja Católica dita no credo não é uma referência à Igreja Católica Apostólica Romana. Não é uma referência ao catolicismo. A palavra católico é uma transliteração do grego katolikos, que significa universal ou geral. Ou seja,
A expressão é uma referência a todos os crentes que existem, que já existiram e que ainda existirão. Em todo o mundo, de todas as idades, de todos os tipos, de toda essa diversidade de crentes, do passado, do presente, do futuro, do mundo todo. A Igreja Católica é a Igreja de Deus em toda a história. Infelizmente, a Igreja Apostólica Romana tomou esse termo para si, dizendo e arrogando para si a afirmação de que é a única igreja verdadeira. E é por isso que ela colocou o católica nela. Mas católico não é quem é da Igreja Católica de fato. Vocês entenderam o significado dessa expressão? Na verdade, católico significa universal. Os cristãos de todo mundo, de todos os tempos. Quando um grupo ou denominação advoga a catolicidade somente para si, está consequentemente afirmando-se como a única igreja verdadeira e dizendo que todas as outras denominações fora de si não faz parte da Igreja de Cristo. Se nós dissermos, não só essa é a igreja verdadeira, isso é um problema muito sério. Isso é uma característica de heresia. Quando nós dizemos, eu creio na Santa Igreja Universal, nós estamos dizendo que nós cremos que é uma igreja invisível, conduzida pelo Espírito e representada em cada comunidade que se reúne em nome de Jesus no mundo. Nós assumimos que o Espírito não está somente aqui, atuando na nossa igreja local, mas ele está em todo lugar onde a sua igreja está presente. Percebe essa característica das seitas? Geralmente a seita, ela afirma a exclusividade e a detenção de toda a verdade em detrimento de todos os grupos. Todo grupo que você vir dizendo, olha, se você não vier na nossa religião, você não pode ser salvo. Isso é uma seita. O dia que nós dissermos na Igreja Batista Consumado que nós somos a única igreja verdadeira que existe, faz um favor para você, sai dessa igreja. E essa igreja, se ela fizer isso, ela se tornou uma seita. A verdadeira igreja de Cristo, ela reconhece que a multiforme graça de Deus está sendo manifesta no mundo todo, através da obra do Espírito, que congrega pessoas de todos os povos, línguas e nações, de todas as raças. A igreja e o Espírito não pertencem aos europeus. A igreja e o Espírito não pertencem aos americanos, não pertencem aos africanos ou aos asiáticos. A igreja e o Espírito não pertencem aos jovens. A igreja e o Espírito não pertencem aos idosos, não pertencem aos meia-vida. A igreja e o Espírito pertencem a Deus, ao Rei do Universo, e é exatamente por isso que ela é universal. A igreja e o Espírito não pertencem nem mesmo a Israel. A igreja e o Espírito pertencem somente ao Rei do Universo. Irmãos, houveram momentos em que os próprios discípulos de Jesus, eles começaram a pensar que o poder e o reino pertenciam a eles. Quando eles se alegraram dizendo, Senhor, até os demônios estão se submetendo a nós em teu nome. Eles começaram a comemorar. Olha, nós temos poderes especiais. E aí Jesus falou, não se alegra por isso não. Se alegra porque o nome de vocês está no livro da vida. Quando eles proibiram o homem de expulsar demônios em nome de Jesus, porque aquele homem não andava com eles. João disse isso, Senhor, nós proibimos um homem de expulsar demônios em teu nome, porque ele não estava fazendo parte do nosso clube. E Jesus repreendeu ali o pensamento de seita de João. Não existe um grupo ou uma igreja local que detenha toda a verdade. E também os discípulos se mostraram arrogantes quando eles começaram a discutir entre si qual deles era o maior. Como nós muitas vezes discutimos entre nós qual denominação é maior, qual igreja é melhor, que discussão vazia. Entende uma coisa? O reino é de Deus, o Espírito é de Deus, a palavra é de Deus, a glória é de Deus, a igreja é de Deus. De forma que ninguém pode se gloriar.
Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Então o Senhor nos livre de pensar que a nossa igreja, que os nossos líderes, que a nossa denominação seja melhor do que outras, como se o reino fosse nosso. Porque quando uma igreja ela é embebida do seu próprio orgulho, isso indica que Jesus está do lado de fora. Quando Jesus, através de João, mandou uma mensagem em Apocalipse para uma igreja chamada de Laodiceia, a igreja de Laodiceia, Apocalipse 3,19. Sabe o que Jesus disse para essa igreja? As pessoas usam esse texto para fazer apelo. Mas Jesus disse para uma igreja: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Jesus não está falando isso para não cristãos, Jesus está dizendo isso para uma igreja que se tornou tão orgulhosa de si, tão exclusiva, tão dona do reino, que ela agora acha que ela não precisava mais de ninguém. As palavras ditas no texto sobre essa igreja, ela dizia de si mesma: nós somos ricos, nós temos prosperado e nada nos falta. Mas o que Deus diz sobre essa igreja é: vocês não sabem que vocês são pobres, cegos, vocês estão nus e são miseráveis. Gente, não importa a forma como os homens veem a igreja, porque se os homens olharem para a igreja e a virem lotada, eles vão falar: está tudo certo. Não, o que importa é a maneira como Deus vê a igreja. A igreja de Laodiceia é um sucesso aos olhos deles mesmos. A igreja de Laodiceia é um sucesso aos olhos dos de fora. Mas a igreja de Laodiceia é um fracasso diante dos olhos de Deus. Se uma igreja fala mais do seu pastor do que de Jesus, ela está fracassando. Se uma igreja fala mais de si mesma do que Jesus, ela está fracassando. Se uma igreja fala mais dos seus métodos do que da obra de Cristo, ela está fracassando. Ela pode estar cheia, mas ela está fracassando. O nosso orgulho é capaz de deixar Jesus do lado de fora e ele ter que dizer: ei, eu estou batendo na porta e vocês não abrem, porque tem muito orgulho aí dentro. E vocês também não me ouvem. Se alguém ouvir, abra a porta. O orgulho é barulhento, ele não nos permite ouvir a voz de Deus. Porque Deus resiste aos soberbos, mas Ele dá graça aos humildes. Quando nós confessamos que cremos na Igreja Universal, nós estamos assumindo que nós somos apenas parte dela, que nós não somos proprietários dela. Nós não somos os únicos cristãos do mundo nem da história. A igreja triunfante precedeu a igreja militante. A igreja triunfante são aqueles irmãos que viveram neste mundo, mas já morreram. E a igreja militante somos nós que estamos aqui ainda, lutando contra o mundo, a carne e o diabo. Houveram cristãos antes de nós, haverão cristãos depois de nós. Nós não somos os únicos, nós não somos os primeiros, e nós não somos os últimos. Nós precisamos dessa consciência, para não cairmos no erro em nenhum momento da existência dessa igreja, de achar que a igreja está bem demais, de achar que o Senhor nos pertence, de acharmos que o Espírito se manifesta somente aqui, e da forma que nós queremos. Nós cremos que a multiforme graça de Deus, através do Espírito, está levando pessoas a confessar Jesus de joelhos em todo o mundo. O Espírito, por sua misericórdia, nos usa, mas Ele não precisa de nós. Qualquer coisa que Ele quiser fazer, Ele tem poder para fazer sozinho. Mas Ele escolheu, por sua misericórdia, como nós cantamos aqui, fazer em nós e através de nós.
No sermão de hoje nós aprendemos 3 características da Igreja de Cristo. Ela é una, porque há um só corpo cuja unidade é preservada pelo Espírito. Ela é santa, porque o Espírito está purificando a sua igreja através da palavra. E ela é universal, porque é constituída por todos os cristãos que já existiram, que existem, que existirão. Essa é a igreja invisível de Deus. A unidade, a santidade e a universalidade da igreja trazem glória para o nome de Deus, que através do Espírito está sobre todos, por todos e em todos os tempos. A Ele seja dada glória eternamente. Amém.